Leonardo, pelo convite. Eu espero que todos estejam bem, com saúde nesse momento. O Léo me pediu para poder dar uma passada geral em fundações profundas, então eu não preparei muita coisa. Na verdade, é um material que eu venho coletando há um certo tempo de cursos, aulas, e que eu quero me aprofundar mais em um curso de fundações profundas, então eu venho coletando. Então eu tirei muita coisa e deixei só a parte que o Léo me pediu, que é a questão dos tipos. E no final, que é a parte interessante, que eu acho que talvez ajude vocês a responder uma boa parte das perguntas, que é sempre a mesma pergunta e mesma dúvida do aluno, do recém-formado, até de muita gente que já trabalha na área, que é qual a fundação eu vou escolher, né? E a gente não tem essa resposta, não existe uma receita, não existe nenhum livro que diz isso, né? Como escolher, qual escolher, na situação tal, escolhe essa. É uma combinação de vários efeitos. Eu sou da área de geotecnia e, ao contrário da área de estrutura, que é extremamente exata, né? Nós estamos na engenharia, matemática exata, a geotecnia ela trabalha com material natural. E material natural, a gente às vezes não entende o comportamento, ou quando entende, estuda, a gente estuda o comportamento localizado de um material, mas a 1 metro do lado, a 1 metro mais para baixo, a 1 metro na direção X ou Y, ele pode mudar o comportamento. E também a gente está sujeito a eventos, efeitos naturais, né, que a gente pode não ter controle. Eu sempre falo que nos meus cursos e na área de geotecnia a gente trabalha com isso, na mecânica dos solos é assim, e repito isso constantemente, e eu faço uma comparação que às vezes parece injusta, mas é real, onde a gente fala que, diferentemente do concreto armado, do aço, né, até da madeira, que é um material natural, mas muito controlado, são todos materiais tecnologicamente controlados, porque são materiais pré-fabricados, né, com exceção da madeira. Mas são materiais muito controlados. Você vai no aço, por exemplo, você tem todos os tipos de liga, tipos de aço, composição, você pega uma viga, um perfil I, você tem um momento de inércia em todas as possíveis direções, você tem todos os ensaios possíveis, você tem todos os limites máximos e mínimos. Você pega só o concreto, isso é muito estudado. Você, como projetista, pode especificar um concreto para usar na tua obra. Né? E você tem certeza que aquele concreto vai ter aquele comportamento, porque aquele comportamento já foi muito ensaiado, estudado, tecnologicamente muito controlado. Eu falo do concreto, mas estou falando do concreto armado, do concreto protendido. Os materiais, em gerais, que a gente usa em estruturas, são todos muito tecnologicamente controlados. Então, essa diferença é importante. Mas, professor, os solos também são ensaiados, você tem ensaio, é verdade. Mas eu volto a falar que a gente tem ensaio de um ponto. Quando você faz ensaio num solo, você faz numa amostra de 5 centímetros de altura com 2 de diâmetro, né? E você tenta reproduzir a condição natural, que é a condição geostática, que é a condição de carregamento natural daquela amostra no subsolo, onde ela foi extraída a 1 metro, a 80 centímetros, a 1,5 metro. Né? Você tenta reproduzir aquilo para 30 metros de profundidade, para uma extensão em largura, na direção horizontal, quer dizer, eu estou falando no plano, né? Num plano XY, em todas as direções, andou 2 passos para cá, 3 passos para lá. Você está dizendo, então esse solo é o mesmo. Não, não é o mesmo. Ele muda a sua propriedade, muda a sua característica, muito pouco, mas é aí que vem o comportamento natural, porque mudou o índice de vazio, mudou a condição geostática a meio metro para cá, mudou então o índice de vazio, mudou a quantidade de água, a saturação, mudou até inclusive a umidade, né? Um exemplo que eu dou muito também no curso, em todos os cursos, principalmente na mecânica dos solos, é o comportamento da areia, que é mais fácil da gente entender o que é o comportamento natural do solo. Acho que o Léo já ouviu falar disso 1000 vezes, e quem já foi meu aluno aí talvez já tenha ouvido falar, mas é sempre bom repetir. Você vai à praia, você vai na beira da água da praia, naquela areia, a onda vem bem leve, vem aquela água, né, você está com o pé ali, a água saiu, voltou, né, a onda voltou, você bota o pé na areia, em torno do seu pé você vê que ela muda de cor, quer dizer, a água ela é expulsa daquele momento, porque a areia é um material granular. O grão, diferente que é um grão mediano, por causa da granulometria, o solo granular passa a ser, depois do silt, passa a ser areia fina, média, grossa, até o pedregulho, ele tem muito espaço de vazio. E esse espaço de vazio, nesse caso, estava preenchido com água. Então, quando você faz uma pressão,
essa água ela é expulsa. Mas por que ela é expulsa dali? Porque eu estou no material granular, aonde eu tenho espaço de vazio preenchido por água, e quando eu faço uma pressão, apliquei um carregamento, né? Quando você colocou o seu pilar, sua fundação, sua sapata, aplicou um carregamento, aquele espaço aqueles grãos vão tentar se agruparem, vão ocupar espaços menores, os poucos espaços que tem serão ocupados por outros grãos que vão se movimentar nessa areia. E quem está presente nesse espaço de vazio é a água. Então, o primeiro a ser expulso dali vai ser a água. Então, a água vai, por isso que forma aquele círculo em volta do seu pé seco, daquela água que ela é expulsa dali. Então, a gente não leva em consideração, esse é o caso típico de areia. Quer dizer, esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento natural do material que a gente tem que levar em consideração. Isso não está escrito nos livros. Aliás, está escrito nos livros, mas está muito intrinsecamente escrito. Isso não está assim, explicado. Isso é uma questão de compreensão, da gente entender um pouquinho de mecânica dos solos e tentar entender o comportamento dos solos como geral. Então, eu falei de uma areia simples, eu posso falar de um solo. Tem solos saturados, solos não saturados, argilas não saturadas, solo residual jovem, e aí uma série de outras classificações e comportamentos de solo, que a gente tem um solo que é saturado, quer dizer, tem água, né? Mas ele pode perder essa saturação. Então, eu tenho um solo não saturado, que é uma areia, mas porventura pode ficar saturado. Qual é o comportamento? Isso muda no como a gente interpreta a formulação. Tudo isso é para tentar justificar e dizer, olha, a mecânica do solo é super difícil, estruturas é muito fácil, então eu estou limpando a minha barra e sujando a barra do Léo, dizendo que é muito fácil. Só para a gente entender que a gente não tem um controle do material. É isso que eu quero dizer, tecnologicamente falando. Então, a pergunta que vocês fazem é, aonde está escrito e como é que eu respondo? Qual é a apostila, qual é o livro que tem que diz qual a fundação que eu vou usar, escolher em todos os casos possíveis que eu vou encontrar na minha vida. Então, essa resposta não tem classificada, porque é um material de solo. O meu objetivo seria conseguir responder isso ao longo dos meus cursos, ao longo da minha vida, mas não dá para responder. O que eu tenho feito para isso, e tenho aprendido muito a fazer, é fazer tutoriais, fazer material onde eu leve o aluno, ajude o aluno a identificar. Então, na parte de fundações superficiais, por exemplo, a parte de determinar o parâmetro dos solos, como é que eu tiro de uma sondagem, como é que eu leio uma sondagem. Então, tentar fazer ele ler uma sondagem e saber que dali tem que tirar ângulo de atrito e coesão. Como é que eu faço isso? Tem duas fórmulas que eu aprendi, estão em todos os livros de fundação, e eu aprendi na faculdade, aprendi em todos os cursos, e eu sempre uso isso. Então, você está igual a todo mundo, e eu posso te dizer que você tem, não uma, você tem centenas, dúzias, né? Então, eu te dou a oportunidade de dizer para você que você pode pesquisar mais e pode fugir disso. A gente pode usar a geoestatística, que é a estatística voltada para a geotecnia, aplicada ao reconhecimento desses parâmetros. É uma maneira da gente tentar evitar, não, mas a gente tentar chegar mais próximo, estatisticamente, geoestatisticamente, do comportamento do material. Assim também, para ter capacidade de carga de fundações superficiais, a gente tem várias formulações, e aí eu te ofereço 10, 15, 16 formulações, e depois a gente faz uma geoestatística para poder... Quer dizer, tudo isso é um modo da gente, com a estatística, com a geoestatística, ajudar a geotecnia, ajudar a geologia, ajudar a mecânica dos solos e principalmente a fundação, as fundações, os cálculos de fundações, a trabalhar a favor nosso e contra esses possíveis erros que são intrínsecos do material natural que a gente está trabalhando. Então, os tipos de fundação profunda, né, e elas são classificadas assim, são divididas em dois tipos principais, que é a que tem execução mecânica e a que é feita por execução mista. A por execução mecânica são essas estacas, né, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, porque precisa de um equipamento, né, precisa de um equipamento que vá executar, que vá fazer a perfuração, que vá fazer o controle daquela estaca. E a de execução mista é porque tem escavação manual, né, e equipamento, que são os tubulões que já estão em desuso e caixões também que estão em desuso. Então a gente foca aqui nas estacas que se dividem em duas, que são as estacas cravadas e as estacas pré-moldadas. As estacas cravadas são aquelas que têm uma mecânica um pouco mais dinâmica. Você precisa de um equipamento que tenha um movimento mais dinâmico, tenha um motor, principalmente os bate-estacas, né? Que fazem a cravação dinâmica daquela estaca. Estacas de madeira, estacas de concreto.
estacas de aço que são cravadas, né? Algumas estacas de aço hoje são cravadas até por vibração, mas não deixam de ser um movimento dinâmico, mecânico e dinâmico, né? De vibração em areias de praia, por exemplo, para poder fazer parede de contenção, se vibra, usa-se vibração, né? E a estaca é cravada na areia, porque é um solo granular, fácil de cravar e fácil de também, mesmo com o nível d'água perto de encosta, perto de rio, praia, mesmo com o nível d'água, um solo granular, quando ele está saturado, é muito mais fácil de você conseguir cravar sem precisar do bate-estaca. Então, às vezes, a gente cai no problema de usar a estaca cravada porque a gente está numa região muito urbanizada, centros urbanos. Hoje em dia, você não vai colocar um bate-estaca para poder cravar uma estaca no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Primeiro que é proibido já. Essa é a lei municipal, já não permite mais. E ninguém faria isso, nenhum engenheiro hoje pode fazer isso. Então, às vezes, você escolhe... Está dito lá que, olha, aquele solo daquele tipo... Ou então, como eu sempre falo no curso, você tem que pesquisar quais são as fundações vizinhas. Você tem que... todo mundo cravou estaca aqui. Cravou estaca em 1900, século retrasado, mas hoje em dia, no centro do Rio de Janeiro, você não pode levar você não entra com um caminhão bate-estaca monstruoso, você não vai conseguir colocar, você não vai conseguir bater estaca, você vai prejudicar todo mundo, então não tem como, né? Chega a ser ou vizinho de mesmo que seja uma região urbana ou menos urbana, mas você tem uma vizinhança com uma casa, por exemplo, você tem uma casa já com um tempo lá, sei lá, 40, 50 anos, uma igreja, um centro histórico, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, um passo a passo, um tutorial, como a gente sempre espera. Aliás, é um grande mal, assim, né? Um vício, talvez, de muita gente, é encontrar essas receitas de bolo na internet, né? Então, você procura lá, quero fazer uma fundação para casa de 2 pisos, 3 quartos, sei o quê, e você vai lá mergulhando num mundo de apostilas, num mundo de vídeos no YouTube, né? E você não consegue responder essa pergunta, você fica mais confuso com isso tudo. E eu não estou te prometendo responder essa pergunta também, não. Eu só posso te ajudar a te dizer, olha, a gente tem que realmente estudar todas as possibilidades. E aí tem as estacas pré-moldadas, quer dizer, eu tenho as estacas cravadas e as pré-moldadas, né? Que elas podem ser pré-moldadas no sentido de ser pré-fabricadas externamente e cravadas ali em loco, né? Eu posso abrir um solo e já ir cravando, eu posso ter uma ferramental que já vai abrindo e construindo, ou um que abre, escava, constrói. Quer dizer, aí a gente tem estaca raiz, estaca escavada, estaca hélice contínua, que está na moda, a nossa famosa hélice contínua monitorada, que é a estaca do momento, que é muito mais fácil de usar, as empresas estão vendendo, os equipamentos estão... Mas tem lá suas vantagens, suas desvantagens. Então, vou tentar falar um pouquinho dessas estacas aqui, ó, essas estacas que estão do lado direito, aqui, ó, que são as nossas estacas de execução mecânica. Algumas coisas que estão nessas apresentações eu vou passar direto, que são questões de propriedade do material, como cravação. Vou tentar focar só como é o método, né, qual é o tipo de estaca, e no final eu vou tentar me ater ali a uns quadros que eu estou fazendo, uma coleção, uma coletânea de capacidade. Por exemplo, eu tenho lá dito lá um quadro por capacidade. Então, capacidade máxima da estaca. Então, eu digo, olha, de 20, se você tem pilares de 20 a 80 toneladas, você pode usar a estaca tal, usar a estaca tal. Se tem pilares de 60 a 120 toneladas, a estaca tal suporta de 100 a 200 toneladas. Né? Eu tento colocar ali alguma coisa do lado vantagens ou desvantagens. Eu estou construindo isso, por isso que é um material que ainda está muito infantil ainda, que é um material que eu estou preparando para o ano que vem para poder tentar fazer um curso. Então, as classificações das estacas quanto ao seu tipo, essa classificação foi quanto ao seu tipo, né, de execução e ao tipo de resistência. Isso o Léo já falou com vocês, eu não vou me ater, a estaca trabalha com atrito lateral e ponta, e a gente tem a mobilização desses esforços, dessas resistências, para levar em consideração o tipo de estaca que você vai escolher para a sua obra. Então, às vezes, dependendo do solo do terreno, você vai encontrar uma camada resistente muito profundamente, e você tem, ao longo de toda a lateral, um solo muito mole, que você vai desconsiderar e ela vai trabalhar só de ponta. Então, você vai poder ter que escolher uma estaca que é melhor para isso, para trabalhar só com a ponta, e vice-versa. Uma estaca que trabalha só com atrito lateral, porque a ponta dela vai acabar ficando numa camada que não vai contribuir muito para toda aquela estaca.
Então eu vou passar essas figuras, que isso aí o Léo já passou para vocês. Beleza. Sobre os métodos de capacidade de carga, nós temos aí os métodos mais utilizados, são os métodos semi-empíricos, e principalmente aqui no Brasil a gente se atém a eles por causa do uso do SPT, né? Em alguns casos a gente tem o CPT, quando ele é muito bem-vindo, porque muitas correlações são feitas. Isso que a gente foca porque a gente tem a sondagem. 99% dos casos a gente tem sondagem, né? O outro 1% a gente tem o CPT, entre outros ensaios que é possível. Quando você tem uma obra de médio a grande porte, você tem orçamento para solicitar ensaios de laboratório, então você tem densidades, umidade, você tem compacidade, você tem os parâmetros de resistência, né, obtidos através de ensaios de cisalhamento direto, triaxial e assim por diante. Os métodos racionais, que são baseados nos métodos teóricos, já estão deixando de ser usados por causa da experiência dos métodos empíricos, mas é bom a gente saber, e os métodos numéricos que estão sobrepondo os métodos semi-empíricos com o uso de softwares que vêm, aí os métodos dos elementos finitos, que é o mais utilizado. Mas isso aí é questão de capacidade de suporte. Mais uma vez a figura da resistência, deixa para lá. Uma coisa que é importante a gente entender também no comportamento dessa estaca quando você escolhe um tipo de solução de fundação, um tipo de projeto de fundação que você escolhe, que ele é em função de vários parâmetros, a gente tem que entender que existe uma deformação do material, não só do material, ao redor das estacas, quer dizer, eu quero dizer, do próprio solo que está aqui no entorno, né, por causa da cravação da estaca. Então, você tem que observar que isso aqui vai acontecer, ó, exatamente esse ensaio, essa foto demonstra exatamente isso. O solo, ele tem esse tipo de comportamento, né? Dependendo do tipo de ponta da estaca também, você vai ter um tipo de deformação do solo. Então você fez uma sondagem, um ensaio, né, pontual, que pode não ter sido exatamente aí, e aí você usou uma correlação empírica com SPT, que eu, como eu falei para vocês, te dou lá, você tem uma fórmula, que é a fórmula do Teixeira e Godoy, que todo mundo tem em todos os livros, mas eu posso ter lá 15, 20, centenas de outras formulações de experiência da prática. Por mais que você utilize isso, né, você vai lá e escolhe uma estaca que tem um tipo, uma forma, um acravamento dinâmico que vai ter essas deformações do solo no seu entorno e na sua ponta, e você quer garantir que aquela amostra de solo, aquele SPT ou aquele parâmetro que você tirou vai ter para esse elemento de solo aqui, ó, se eu pegar um elemento de solo aqui da ponta, vai ter o mesmo comportamento, o quanto ele foi modificado, o quanto ele foi alterado, o quanto aqueles grãos se movimentaram, né, após uma cravação, o quanto houve de alteração das condições de tensão daquele solo ao longo de todo o fusto da estaca até a sua ponta, para um solo que estava numa condição geostática tranquila, só teve um furo de sondagem e nada foi alterado ali. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente aplica o método semi-empírico, a Ock Veloso, o Decor Quaresma, aí a gente tem que entender, é para aí que entram os fatores de segurança, né? Para tudo isso. E aí eu vou passear por essas estacas. Vou começar pelas primeiras estacas, que são aquelas estacas cravadas dinamicamente, as estacas de madeira. E aí tem muita coisa aqui que eu ainda não tirei, não separei, porque é o material que eu estou preparando. Mas as estacas de madeira, o que eu posso dizer para vocês é que elas entraram em desuso, né, ao longo dos últimos anos em centros urbanos. Mas olha, no interior, na minha cidade, no meu avô, meu tio, não sei aonde, se usa muito, só que ela está indo para uma zona mais rural, cidades menores ou centros urbanos menores, por causa dos problemas de cravação e também por causa dos problemas da própria madeira. Você adquirir madeira de forma legalizada, de forma que seja madeira de reflorestamento, madeira que esteja de acordo com as normas. A norma de madeira ela é baseada nas normas alemãs, as normas DINs, né? Então, são normas, são madeiras que hoje em dia, aqui no Brasil, são controladas por reflorestamento, então você não tem assim um acesso fácil, assim, mais tão barato como era antes. Antes era comum se usar, porque qualquer loja de material de construção esquina vendia estaca pronta de madeira para ser cravada. Então, e as estacas elas sobreviviam, estacas de madeira elas sobreviviam a qualquer tipo de solo arenoso, solo argiloso. Elas resistiam à umidade durante anos e anos e anos. Aqui eu tenho um exemplo que eu botei aqui, ó, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele está lá, tem um lençol freático
muito alto, porque a gente está ali perto da Bahia, né? E até hoje são as cravações de estacas que permanecem, elas permanecem lá. Tem até um trabalho muito, muito bonito aí sobre as estacas cravadas no Teatro Municipal, que foi feita uma avaliação do estado delas hoje. Então foram abertos furos, foram feitos ensaios indiretos do tipo sísmico, com física, eletroresistividade, GPR, para tentar ver como é que está o perfil daquela estaca, como é que está o estado daquelas estacas após 60, 70 anos lá de cravação. Então as estacas, elas se adaptam muito bem, tanto em solos secos, solos úmidos, né, que pode ter lá uma presença de nível d'água ou não. O que acontece é o tipo do material usado na madeira que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ela vai se deteriorar, a madeira vai apodrecer ou não, dependendo do tipo de madeira. Como eu falei para vocês, antigamente a gente tinha todos os bons tipos de madeira disponíveis e hoje a gente não tem. Então, ela está entrando um pouco em desuso, né? As madeiras são feitas com madeiras duras, tal. Deixa eu ver outra coisa. Diâmetros também. Diâmetro era uma coisa que você tinha que ter madeira muito boa, né? Uma região que tivesse acesso muito fácil a diâmetros, né? De 15, 18, 20, 25 centímetros. Até 35, 40 centímetros você tinha antigamente, hoje você não tem mais, né? Você não consegue isso, então tem uma certa dificuldade. As estacas de madeira também eram feitas com emendas, então tinham vários tipos de emenda, emendas de aço, emendas com própria madeira, emendas com cola, né? Era feito caps de aço com cola, né? Então, tinham vários tipos, então as emendas não eram tão assim, tecnologicamente avançadas como hoje são para as emendas de estacas de aço, por exemplo, que vem com cabeça de ponta, já de aço para você fazer a solda ou elétrica, ou a gás, ou a MIG, TIG, o que você tiver lá na obra, ele aceita as soldas lá, o tipo de cola, o tipo de ligação. Hoje é difícil de encontrar, você encontra estacas aí menores, mais finas, por causa de madeiras controladas de florestamento, mas a capacidade de estacas era muito alta antigamente. A pilares de 300 a 500 kN você conseguia colocar nas estacas antigas. Hoje em dia você não consegue mais fazer isso. Você consegue em regiões menos urbanas ou mais rurais. E às vezes eu te digo, em geral, não são nem madeiras certificadas, né, que são aquelas madeiras de reflorestamento, assim, por diante. Aí eu falava um pouco da norma DIN, que é a norma alemã, que fala do diâmetro médio que podia se manter por causa daquelas deformações que são ocorridas. A madeira não é um material macio, ele não é um material tão rígido, por exemplo, quanto uma estaca de concreto. Então, aquela figura que eu mostrei no início para vocês, que há uma cravação, uma deformação do material em volta, na madeira, além de ocorrer a deformação do material em volta dela, também ocorre do próprio material da madeira, da própria estaca, né? Aquela foto aqui mostra bem para vocês, ó, a cabeça de uma estaca, ó, depois de sofrer as marteladas do martelo de cravação, né? O quanto o estrago. Será que por exemplo, nem chamo isso aqui de fissura, porque essa abertura é tão grande, quanto ela atingiu a profundidade, até que profundidade ela foi lá na estaca que já está cravada, né? Ela atingiu 1 metro, 2 metros, 3 metros, quanto isso vai comprometer? Então, esse controle a gente não tem, como nas estacas de concreto. Então, aqui é feito um controle, a norma alemã fala do controle do diâmetro médio, do diâmetro inicial e diâmetro final, de acordo com o comprimento. Capacidade de cargas admissível de acordo com o diâmetro de estacas de madeira, ó. São capacidades bem altas, né? Mas aqui eu já estou falando de diâmetro de 25 a 40, né? Mas não é o nosso foco aqui, porque madeira provavelmente vocês vão usar muito pouco ao longo da vida de vocês, assim como um que eu não coloquei aqui, que são os tubulões. Então, é bom até falar disso, lá na frente eu falo, que já está em desuso. Estaca do tipo broca. Bom, a estaca do tipo broca é aquela hoje mais usada, né? Porque ela é fácil, o equipamento é quase que manual, tem equipamentos mecânicos, as pessoas desenvolvem alguns equipamentos mecânicos para serem rápidos. Aquela estaca aqui,
você, teoricamente, não tem limite de diâmetro, porque você pode fazer e cada um faz do seu jeito, mas você, dependendo do trado que você fizer, da escavação que você fizer, e o único limite que ela tem grande assim é o nível d'água. Como você faz uma escavação a céu aberto, manual, mecanicamente, você faz com uma broca, você pode fazer com um trado do tipo concha, ou aquele trado, né, que é aquela pá do tipo concha que você faz para escavação natural, né, esse furo só vai se manter estável até encontrar um nível d'água. Depois que você encontra o nível d'água, ele não consegue se manter estável, a parede do furo não consegue se manter estável, você não vai revestir, porque então aí você vai começar a ter que ultrapassar o nível d'água e você vai ter que começar a gastar dinheiro com revestimento para manter a estabilidade do furo aberto. Então é melhor você usar outra tecnologia. Mas a estaca do tipo broca, a gente usa ela tanto escavação manual quanto mecânica, né? Muita gente desenvolve equipamentos aí caseiros para poder fazer. Você procurar a estaca do tipo broca no YouTube, você vai encontrar vários equipamentos assim, bem engenhosos, mas que no fundo o que eles fazem é aplicar, né, colocar um motor para ter uma rotativa com uma broca, uma escavação mais rápida. Só pode ser executado no nível abaixo do nível d'água se puder haver seco antes da concretagem. Quer dizer, para fazer abaixo do nível d'água, você tem que rebaixar o lençol freático. Para rebaixar o lençol freático, você tem que ter bombas para isso. E você tiver bomba para isso, você tem que ter espaço para poder reservar, funcionar 24 horas, esperar o concreto. Aí, como você tem que fazer concretagem enquanto ele está rebaixando o lençol freático, você tem que colocar aditivo no concreto, você tem que gastar para ter um concreto. Então, talvez a solução não seja essa adequada, né, para você usar a estaca. Uma vantagem dessa estaca é que você pode, lá embaixo, fazer um tipo de abertura na ponta dela, né? É um recurso que você usa para ela trabalhar mais ainda a ponta e para trabalhar a tração. Se usa muito estaca-broca para poder fazer, por exemplo, ensaio de placa em solos para estaca, de grande capacidade. Você precisa fazer estacas de tração ou estacas para cravação de cabos de aço para assentamento de torres de iluminação, torres quaisquer. Se coloca aqueles cabos de aço, os tirantes para ancoragem, então se fazem estacas de tração. E ela é uma das soluções rápidas, fáceis, e que você consegue fazer com que a estaca trabalhe a tração e não a compressão, como é o normal, né? Bom, aí são outros detalhes, mas a estaca tipo broca, ela é a mais usual, eu posso dizer, a mais comum, né? Principalmente quando você está trabalhando uma obra de porte pequeno, de médio para pequeno até iniciante, se usa muito a estaca do tipo broca. Capacidade de carga dela aqui, ó, dependendo do tamanho, né, alguns diâmetros aqui, 15, 20, 25, vai de 50 a 150 kN. O tipo de escavação, você vai com um trado manual, ou um trado helicoidal, ou com uma máquina rotativa que tem um motor aqui, você coloca um tripé, né, coloca o motor e o trado vai fazendo a escavação, né? Você abre a estaca, no final aqui, aí tem várias pessoas que trabalham de várias formas. Tem gente que bota um saco com uma tela, né, um pouco de cimento, brita, ou só pedra, ou só um material que seja diferente do material que está ali, não pode ser argila ou areia que está ali, porque ele coloca tipo num saco, né, e ao final ele dá uma socada, né, ele vem com uma espécie de um pilão ou um batente para isso aqui abrir. E aí quando ele concreta, o concreto penetra nesse cara aqui e aumenta essa resistência de ponta. Isso também é uma forma de você aumentar a resistência da estaca do tipo broca. Se você tiver que fazer tudo isso abaixo do nível d'água, como está aqui, ó, aqui eu tenho o nível d'água, aí você vai ter que fazer rebaixamento, aí já não faz muito sentido. Um problema que tem na estaca broca, que tem que ser considerado, é que se você não fizer, apesar de você isso aqui você está com, sei lá, 2, 3, 4, 5 metros aproximadamente, 4, 5 metros, você consegue visualmente fazer esse exame na parede do furo e ter um controle. Quando você faz um furo de 25 centímetros de diâmetro, não é algo muito grande,
e você consegue manter a estabilidade do furo, então você tem certeza do que acontece, né? E aí você joga a ferragem concreta, e é muito rápido e fácil de fazer. Essa figura aqui, ela mostra que a estaca ela não tem uma parede, porque ela diz que ela não tem um controle muito grande dessa parede da estaca aqui, né? Então, às vezes, pode acontecer isso quando você não tem muito cuidado nessa escavação. Mas com esses equipamentos hoje, em geral, máquinas rotativas, acaba que esse controle ele é muito maior do que feito a escavação manual. E também depende do material que você escava, né? Depende das camadas que você tem aqui no solo que você está escavando aqui. Normalmente a gente procura fazer isso com material mais coeso, né? Material que seja argila, silt, com uma certa consistência, uma consistência média, dura, rija, mesmo que seja siltoso, e quando tem areia com uma certa compacidade. E quando você faz escavação em areia, é como você faz aquela escavação na areia da praia, né? O que acontece? A parede não consegue se manter estável. E aí o que vai acontecer é que provavelmente vai haver o fechamento da parede do teu furo. E aí, ó, se for feito na areia, um fechamento da parede do furo, você vai ter esse tipo de comportamento na borda. E aí o concreto, que vai levar ali um tempo de cura, ele vai, o solo vai ocupar espaço da tua estaca ao longo do tempo, e aí você tem que usar aditivo no concreto para ele curar mais rápido, e aí ele não ser vencido, essa pressão. Porque imagina o que está acontecendo aqui, né? Você fez um furo de 25 centímetros de diâmetro, mas você tem tensões aqui, ó, num solo que está em todas as direções, né? Direção X, Y, direção Z, não importa. Então você está sofrendo pressão de todos os lados e todas as direções, né? Então, provavelmente a tendência desse cara fechar antes da cura é muito grande. Outra estaca, a estaca do tipo Strauss, é uma estaca que foi usada durante muitos anos. Hoje ela está em desuso, não é mais para usar. Não, aqui você não vê mais essa solução. Tem períodos e tem épocas que você vê vários tipos de solução disponíveis. Hoje eu posso falar para vocês que aqui no Rio, por exemplo, estou trabalhando com uma empresa que eu estou fazendo uma consultoria já desde aí do meados do ano, com problemas em Recreio, Vargem Pequena e Vargem Grande. E a gente está encontrando de 30, 40, 35, 20, até 49 metros de argila mole, né? Você não encontra até ali nenhuma camada, né? Então você começa a procurar uma certa camada com uma certa resistência a 35, 38, 50 metros, e não tem como você usar uma solução economicamente melhor do que a estaca de concreto armado, né? Pré-moldada de concreto armado. Não tem como eu fazer uma estaca que não seja essa. Primeiro porque a empresa lá que eu dou no consultoria é uma empresa de pequeno porte, o cara está iniciando, e ele está construindo casas residenciais de 2, 3 pavimentos, de porte, né, também mediano, e não tem como cobrar, por exemplo, uma estaca raiz que eu possa chegar a uma profundidade monstruosa com equipamento também com alta tecnologia, eu poder cravar estacas em 45 metros e garantir aquela capacidade de suporte. Então é mais barato usar a estaca cravada e tentando agregar ao trabalho final da estaca resistências laterais de camadas superiores, porque ele intercala muita areia com argila mole, areia, argila mole, areia, argila mole, até chegar numa camada de areia, ou uma camada de argila com uma resistência dura, uma resistência rija, uma resistência mediana para dura, por ali, para poder a gente colocar a ponta, e com isso a gente vai também aumentando o diâmetro para poder trabalhar mais a resistência lateral nessas camadas intermediárias. Então é melhor gastar com isso do que ter problemas. Porque os problemas que estão acontecendo lá é estacas cravadas em camadas anteriores de 10, 15 metros de areia, que estão sob camadas de argila mole, então camadas de alta resistência, sob camadas de baixa resistência, com a urbanização de vários condomínios em Vargem Pequena, Vargem Grande e Recreio, está acontecendo um efeito muito parecido, não é o mesmo, porque é diferente no tipo de solo e na proporção, mas é muito parecido com o que aconteceu em Santos. A quantidade de casas, de estaqueamento, de distribuição de cargas em vizinhanças, quer dizer, os bulbos de pressão, de tensões estão
tendo interações, estão tendo interseções que um está afetando o outro e está tendo uma série de casas completamente inclinadas, tortas, casas. Eu tenho vídeo de casas que vieram à ruptura. O cara estava lá e a casa foi, ruptura geral, global, a casa caiu, casas inclinadas assim com absurdo, 8, 9, 10 graus. E o maior trabalho dele hoje lá é fazer recuperação. Hoje, o grande trabalho dele era construir, hoje está tomando mais da metade do trabalho dele em recuperar essas casas. E aí é que eu falo, e é onde eu entrei na consultoria com ele, foi para fazer um trabalho para tentar explicar para o cliente dele, né? Fizemos uma apresentação para poder tentar explicar para o cliente dele que é melhor ele pagar a vocês, projetista estrutural, né? Um projeto muito bem pago do que pagar o empreiteiro que já construiu 10 casas e nada aconteceu, né? E sempre usou as mesmas estacas, o mesmo projeto e nada aconteceu, né? E aí a gente fez um trabalho, um levantamento do que já tinha acontecido lá. Então a gente percebeu que casas construídas com 10 a 15 anos começaram a apresentar as patologias, que é exatamente o tempo de recalque que você tem que calcular para um movimento do solo é no mínimo de 10 anos até 15 anos, e aí começa a ter o recalque por adensamento, que é o recalque do próprio solo. Você tem o recalque do solo, tem o recalque da própria estaca, porque a estaca também tem um encurtamento elástico dela, que a gente tem que levar em consideração. Então, a soma desses fatores, a gente começa a jogar os efeitos de 10 a 15 anos. A partir daí, se há uma estabilidade legal, bacana, não se preocupa. Então, todas essas casas que nós identificamos a patologia, que ele identificou e que agora, recentemente, eu tenho trabalhado com eles, são casas que começaram a apresentar todas as patologias, né, de trincas, dessas inclinações, desses recalques diferenciais, a partir dos 10, 12 anos até 15 anos. Né? Então, daí o trabalho que a gente fez lá foi investir no cliente, dizer para ele, é melhor você gastar com projetos tantos R$1.000 aí, tantos X agora, porque eu posso te mostrar, olha, com a mesma situação, nesse mesmo condomínio, num condomínio perto, ou um condomínio, uma casa que tem o mesmo padrão e está nessa região aqui, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio, a gente mostra para ele assim, ó, tá aqui, ó, tô com 4 projetos em andamento que o cara está gastando 150, 200 mil reais para recuperar em fundações. Então, você prefere gastar agora e fazer uma fundação onde você vai investir e ter aí o resto da tua vida útil da tua casa para isso, ou daqui a 15 anos você está preparado para gastar mais 100 mil reais, 120 mil reais em fundações para recuperar, para tentar recuperar a sua casa. Né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito para tentar, ele tem feito para tentar convencer o cliente, que quando ele dá o preço, ele diz, não, pô, obrigado, porque eu vou fazer com o seu Zé aqui. Desculpa se tem algum Zé aí, mas hoje em dia tem o Bruno José ali, desculpa, Bruno, mas foi com fazer com o empreiteiro que diz que... Desculpa, Bruno. O empreiteiro que há 10 já fez, eu faço casas há 10 anos, há 10 anos eu faço aqui, já fiz aquela casa. Então tá bom, de 10 a 15 anos, essas casas estão todas caindo. Estão todas caindo. Não te cortando, mestre, mas aproveitando aí o seu gancho. Você não é empreiteiro não, né, Bruno? Não sou empreiteiro não, sou engenheiro civil, sou aluno do Leonardo. É o que a gente tem enfrentado aí todos os dias, é tentar falar com o cliente, né? Para ele poder fazer um ensaio de SPT. E essa semana até perdi um cliente em função disso, porque eles acham que isso daí é tudo supérfluo, que você pode optar ou não por fazer uma obra sem ensaio. Né? Eu até atendi essa semana uma cliente falando com relação a isso, que um engenheiro falou para ela que era facultativo dela fazer a obra dela, o projeto, deu até um preço fechado, e para ela seria facultativo fazer a sondagem. Só que ele, para poder pegar a obra, deu esse valor, mas só que bateu na mão do projetista, e o projetista exigiu essa documentação. Aí gerou um tanto transtorno para ela, porque ela já tinha assinado o contrato. A gente se depara com esses problemas todo dia, né? Isso aí, o Bruno. O Rondinei
escreveu ali no chat, agora que eu vi, que Rio das Pedras, verdade. Meu irmão acabou de fazer uma casa, fez no final de 2019 para 2020, aí ele fez uma casa, fez uma sondagem, me pediu para poder assinar a RT do empreiteiro dele, eu não assinei, meu irmão, pediu para poder fazer o projeto lá, para poder ver o projeto dele, eram 6 sapatinhos, eu falei que não ia dar certo, e aí o empreiteiro estava construindo a casa da frente. Eu falei, Mauro, espera, Mauro não faz isso, meu irmão, né? E a obra em construção deu patologia, né? A casa em construção, eram 3 pavimentos, né? E do empreiteiro da frente, a casa começou a inclinar, ele teve que parar, recuperar, fazer a obra. Aí o meu irmão trouxe e a gente fez um radier para ele. Mas ele reclamou, porque era muito caro, eu pedi para ele mais sondagem, pedi para ele mais 2 furos, ele reclamou que era muito caro. Aí eu tive essa mesma conversa com ele, eu falei que, olha, é tua família, não brinca com isso, você não vai ter custo nenhum de projeto você vai gastar uma fortuna, você não vai ter custo nenhum de projeto, a gente faz o radier, eu converso com o teu empreiteiro e você faz de acordo, o resto o teu empreiteiro faz o que você quiser, mas desde que você faça as fundações, como eu for fazer os estudos para você de acordo com as sondagens, faz as sondagens, a gente vê as fundações e você vai. Então ele fez, relutou, né? Fez. A gente fez um radier para ele lá, já está desde fevereiro com a casa pronta, tranquilo, vive me xingando porque fez eu gastar muita grana, mas eu falei, ó, pelo menos você não vai estar no mesmo lugar. Agora ele está construindo uma outra casa em Cachoeira do Macacu, mas lá o solo é muito bom, é uma beira de montanha, ele está tirando onda com a minha cara, que não precisou fazer, que não sei o que, lá não precisou de sondagem. Eu falei, tudo bem, mas lá é região montanhosa, já havia vizinhança, tal, é muito bom o solo, tranquilo, mas não podemos brincar. Eu falo isso nos cursos e falo, e vocês têm que ter cuidado. SPT, não é só exigir o SPT, é fazer com uma empresa idônea também. O que é uma empresa idônea? Olha, nem eu sei te dizer, porque nesse trabalho que eu estou fazendo lá com essa empresa, empresas que eu não posso dizer o nome, mas de 20, 30 anos, empresas de marca, de fundação, sólidas no mercado do Rio de Janeiro, no mercado do Brasil, com os sondadores dizendo a claras, eu canso de fazer e cansei de fazer isso. Eu vou para uma campanha de sondagem, sem 5, 6 furos num dia, né, eles me pedem para fazer, o nosso contrato é para poder fazer até 3 furos, eu tenho que fazer 5, 6 furos. Eu faço um aqui, faço um lá. O do meio eu estimo no relatório de sondagem e ninguém vai saber. O sondador falou isso. Aí chega para a empresa não tem um fiscal, não tem um engenheiro próximo, né? Aí recebe lá o boletim feito à mão do sondador. Quem tem que receber é um engenheiro ou um geólogo, olhar as amostras de solo, conferir o que o sondador fez, esse passo não é feito. Ele falou, eu como sondador, eu chego na empresa no outro dia, eu pego o meu boletim, digito no computador, o engenheiro imprime, manda embora, ninguém faz revisão nenhuma. Empresas sólidas há 20, 30 anos no mercado. Imagine a quantidade de empresa que tem fazendo sondagem hoje, cobrando aí R$1.000, furos de até 15 metros, R$1.200 que eu já vi. Mas, quer dizer, eu sei que o mercado está difícil, eu sei que todo mundo tem que disputar, tem que abaixar o preço, mas qual é a garantia que você vai ter que a leitura daquela sondagem, o SPT, olha só, você usa o valor do SPT para usar em correlações semi-empíricas aí para tirar parâmetros que vão te definir capacidade de carga do teu solo. Se isso foi estimado, se isso não foi feito o ensaio corretamente, a cada metro, 45 centímetros, 55 de lavagem. Quer dizer, se isso não foi feito, na hora do cara do projetista de fundação, ele chega, ele olha para a sondagem, ele sabe exatamente aonde foi o ensaio. Então não é à toa que você vê muita base de fundação a 1,5 metro. Por quê? Porque eu tenho 5 centímetros daquela camada de proteção da base da sapata e 45 centímetros é o último centímetro do ensaio, que é feito a cada metro 45 centímetros, os 30 finais. Dificilmente você vai ver, feito por um projetista de fundações, uma sondagem repousada no metro
entre o meio e o final do metro, tipo 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Ele vai te botar no 2 metros, vamos lá, fundação profunda, ele vai te botar em 12 metros, 12 metros e 10, 12 metros e 15, 12 metros e 50. Ele não vai te botar uma ponta de estaca a 12 metros e 60, 70. Ele vai dizer, por causa de 10, 20 centímetros, eu prefiro colocar aonde eu tenho certeza que o SPT é tanto ali. Porque foi feito o ensaio SPT, então ele está confiando no ensaio de laboratório, um ensaio de penetração dinâmica, um ensaio que vem e calcula o índice de resistência à penetração, que é o N, que é para isso, exatamente para ele pegar esse valor, aplicar numa formulação empírica e ter a certeza daquele número. Então, se você perde todas essas certezas no caminho, onde você contrata uma empresa de sondagem, contrata ou um sondador que montou olha só, esse mesmo engenheiro dessa empresa, engenheiro civil, né? Ele tem o equipamento de sondagem dele, a experiência dele com sondagem é que ele se aborreceu em contratar a empresa, comprou o equipamento de sondagem de um cara que estava falindo, comprou os amostradores que são vendidos, e ele começou a fazer as sondagens a partir de um sondador que ele contratou de uma dessas empresas aí, grandes, que fazem no final de semana para ele. E aí o cara foi contando, e eu tenho visitado lá a obra com eles, e eles têm me contado isso, e eu tenho ficado assim, ó, queixo caído, tipo, não é possível, gente. Não é possível. Empresa desse porte, desse nome, está fazendo isso. Então, cuidado. E aí o que eu tenho visto muito, acompanho aí pelos grupos, os colegas, muitos alunos me procuram, alunos falam, quem você indica, quem é, eu vejo o pessoal falar, eu arrumei uma sondagem, e o cara ainda diz assim, não, você está pagando quanto? 1.800 ou até 15 metros? Pô, eu pago 1.200. Pô, é aquela história de eu sou malandro, eu vou me dar bem em cima de você porque eu estou pagando menos. Será? Será que é a hora da gente dizer que a gente está se dando bem, que a gente é malandro, que a gente é esperto em cima de um projeto de engenharia? Gente, nós somos engenheiros civis. Vocês aí estão fazendo um curso de projeto de estrutura. Se der alguma zebra no projeto de vocês e cair um prédio, quantas vítimas vocês vão ter? Mas o médico, se errar na sala de cirurgia, ele pode matar um. Já é um problema enorme. Você vê o caos que acontece quando tem um problema, um problema numa cirurgia, um erro médico e assim por diante. É uma desgraça para uma família. Imagina só quando caem esses prédios que estão caindo por aí, sem controle, sem ART, sem engenharia, sem feito a 3 porradas aí, né, por qualquer um. Quantos morrem, né? Quantos morrem? Então, a responsabilidade é muito mais alta daquilo que a gente imagina. Bom, mas não sei o que tem que ficar falando isso. Como diz um professor que eu tive na graduação, um médico ele mata a varejo, um engenheiro civil pode matar a granel. Exatamente. Na verdade, nua e crua. Cara, se a gente errar numa canetada aí o prejuízo é maior, né, cara? A gente cair um prédio inteiro, olha o prejuízo. Aí eu uso isso como argumento para os concluintes. Hein, Léo? Eu uso isso como argumento concluinte. Professor, mas eu errei um sinal. Eu errei um sinal na minha questão, me dá meio ponto, professor. Fala isso para o juiz agora, que o teu prédio caiu. Desculpa. André, seu áudio está ruim, André. Alô? Eu não consegui te ouvir direito, não. Ontem o André tentou falar comigo 2 vezes, eu não consegui conversar com ele. Eu acho que o microfone do computador dele está com problema. Tá cortando, a gente não ouve direito. Bom, vamos lá. A estaca Strauss é uma estaca que eu comecei a falar disso, mudei de assunto, desculpa, mas a estaca Strauss é uma estaca que ela também é feita por escavação a céu aberto e ela tem um cap, é uma espécie de esse elemento aqui. Antônio, deixa eu pedir um favor. Enquanto você está conversando, eu salvei algumas imagens. Ótimo, você já tem as imagens, pode seguir. É que eu tinha salvo, eu tinha umas imagens também do pessoal executando a estaca Strauss. E você falou que ela está em desuso. Por acaso, se eu não me engano, tem Rondinelli e tem Rondinelli no curso. Se eu não me engano, é o Rondinelli, ele fez um projeto de uma casa
em Santos agora, eu ajudei ele. Ele é militar, estava servindo em Santos, acho que agora ele foi transferido para o Nordeste, mas ele projetou uma casa não, ele projetou um edifício e eu ajudei a verificar o projeto dele e a fundação lá em Santos, ele usou estaca tipo Strauss. A gente, né, a gente usou, ele tem até foto do pessoal executando as estacas. Isso recente, isso é uma coisa de 2, 3 meses atrás. Ainda desuso que eu quero dizer, como eu falei no início, tudo que eu falar em desuso não é porque ninguém usa mais, não, assim, não é mais comum, porque tem tanta coisa nova que os equipamentos vão ficando e as pessoas, quer dizer, o que vai acontecendo? As empresas grandes vão vendendo para as empresas médias, as empresas médias vão vendendo para as empresas pequenas, os equipamentos que provavelmente iam se sucateando, eles vão comprando, por exemplo, é o caso dessa empresa lá que eu estou dando consultoria na Barra, o cara está comprando de uma grande empresa de fundações aqui do Rio de Janeiro. Ele está comprando a maioria dos equipamentos. Então, ele tem equipamentos que ele está reformando. Ele montou uma oficina, né, contratou um mecânico, um soldador, para poder dar manutenção em equipamento e recuperar equipamento para poder ter. Desusa porque não é que está deixando de ser usado, e sim, assim, no geral. E tem tanta coisa nova, tem tanta que aí as pessoas hoje estão optando por usar as grandes empresas, né? Beleza. Mas aqui tem foto aqui da estaca Strauss da execução, né? Que ele usa essa... Esqueci o nome, é um cap, não é um cap, é esse cara aqui, é esse cara de metal que tem essa abertura aqui, tá vendo? Por onde sai o material. Ele crava, eu uso o próprio peso, aqui, tipo equipamento de sondagem com uma rotativa, tá vendo? Um equipamento de sondagem, um tripé, ele larga isso aqui, a queda livre, isso aqui, esse cara crava, o solo entra aqui, né, e ele retira esse solo. Depois ele coloca... Tem até uns vídeos no YouTube, né, com isso. Esse equipamento, ele... Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Vendo? O solo caindo por aqui, ó. Ele vai caindo por aqui. No final, né, a gente também pode botar aquela bolsa de concreto lá embaixo, ou uma bolsa de brita, uma tela, para ele dar uma socada com esse... Esqueci o nome desse elemento. Como é que é? Deixa eu ver se tem escrito aqui. Estaca alternativa pré-moldada. O nome desse cara aqui é Strauss, mas chama um... Bom, vou lembrar daqui a pouco. Então, o diretor falou que é maço. Não, tem um outro nome, esqueci, vou lembrar daqui a pouco. Uma das vantagens desse cara é que, bom, é rápido, é barato, porque o equipamento é um equipamento que pode ser de sondagem adaptado com um motor, né, que é esse motor elétrico aqui, para poder fazer esse comando aqui, então é muito fácil, e ele não causa muita vibração, porque o próprio peso desse elemento de aço, o próprio peso dele crava, então não tem cravação, não tem martelo de cravação dinâmico. Então, o próprio peso é como se você pegasse um trado manual, né, um trado concha, você colocasse, abrisse e puxasse, só que em grandes proporções, em grandes dimensões, com maiores profundidades. Acontece também que quando ele está com um problema abaixo do lençol d'água, começa a ter um tipo de solo com um pouco mais saturado, ele não consegue executar, né, e aí dá esses problemas, mas é uma solução rápida e econômica, né? Assim, depois da estaca tipo broca, uma estaca Strauss é o primeiro passo para você ter uma estaca mais profunda, com maior capacidade de carga que você consegue fazer, dependendo. Aí você tem que ter vários diâmetros, né? Desse elemento, que é o... Não é cone de Strauss. Balde de Strauss. Chama balde de Strauss. Exatamente, balde de Strauss. Tá aqui, ó, balde de Strauss. Tá aqui o nome. Balde de Strauss. O solo entra, tá vendo? E pelo peso, né, você vai com o motor, larga, vai tirando peso, vai tirando peso. Aqui tem uma sequência de execução, teoricamente, mas percebe que todos os tipos de estaca que eu estou tentando arrumar essa apresentação não está pronta, e muitas coisas aí eu vou separar. O meu foco aqui, o que eu quero chegar até meados do ano que vem, é preparar algo que seja em cima da capacidade de carga para dar para o engenheiro uma opção de escolha, para ele saber, qual é as opções que eu tenho de capacidade de carga aqui. Capacidade de carga usual, capacidade de carga máxima, quais são os diâmetros. Então eu tenho lá cargas de 200 kN,
Tá, então eu posso usar Strauss. Ele vai lá numa grande tabela e diz, olha, eu posso usar Strauss, eu posso usar a estaca broca, eu posso usar a estaca raiz, eu posso usar a estaca hélice contínua. Aí diz, qual é o tipo de solo que eu tenho? Eu tenho com nível d'água alto, já não posso usar a broca, né? Então, já tenho que evitar a Strauss, vou ter que usar uma outra lá, tá? Então, é esse o objetivo, é chegar num grande quadro quando consiga visualizar várias informações juntas, né? Esse é o objetivo. Aqui fala sobre a operação final, como você coloca a armação, né? Essa aqui, o diâmetro é bem grande. Estaca Frank. É uma estaca Frank, o nome dela é porque era um engenheiro, né, que patenteou isso, as estacas Franks, e tinha uma empresa aqui, a Frank Engenharia, no Rio de Janeiro, lá no final da década de 60 para a década de 70. Eles tinham a patente disso, e tem até hoje, mas todo mundo pode usar. E ele usa esse, não é o balde, mas é esse tipo desse pilão, né, que vai, vou invertir aqui, esse pilão que vai apiloando o concreto. Aqui embaixo ele faz esse apiloamento, ele também tem uma rede, né, e que aí ele vai isso aqui está preso por uma rede, tipo uma rede de furadinha, com um material de concreto envolto. Ele vai batendo, chega num certo momento que esse cara chega no solo onde ele atingiu a resistência, ele se abre, e aí tem essa grande ponta que ele faz, que ele trabalha a resistência de ponta. Então, a grande jogada da estaca Frank é trabalhar a resistência de ponta, né? Então, eles são normalmente estacas de diâmetros menores, porém, o trabalho dele é a resistência de ponta, e é tipo desse pilão com peso que faz executando. Então, tem essa base muito alargada, essa é a característica da estaca Frank. Poderia falar de novo que está em desuso, você vê muito pouco projeto com estaca Frank, mas ainda tem muito projeto com estaca Frank, porque é um equipamento que ele é fácil, ele é rápido, é econômico, é uma execução muito fácil e econômica. Aqui tem mais explicações, como armação, aqui, ó. Tá. Às vezes é necessário você manter esse cara todo revestido, tá? Chama de bucha de pedra e areia. Às vezes você tem que manter esse cara revestido. Mas é só a queda livre. Um problema da estaca Franklin é que, como esse cara é apiloado, ele tem um pouco mais de vibração do que a estaca Strauss. Então, e menos que a estaca broca. Então, ele pode gerar um pouco de vibração para a vizinhança. Então, quando você faz assim uma fundação de vizinhança, né, com um prédio que tem uma residência, um pouco tempo de construção, é melhor você evitar. E aqui tem de novo, ó, a carga usual e carga máxima. Carga usual e carga máxima. Então, você vê que tem valores bem grandes, né? E as suas variações em diâmetro. Então, eu tenho feito uma coletânea dessas tabelas para juntar isso tudo em um grande tabelão, né? Aqui são relações entre seus espaçamentos, como você pode usar várias estacas Franklin espaçadas entre os seus eixos, isso aqui é importante também, né? Quanto ao uso do pilão, tá? Qual é o diâmetro da estaca e o uso, qual é o peso do pilão que você tem que usar, é o peso do pilão máximo, porque é aquele pilão que vai dando aquele cravamento. Qual Olá, é tudo bem? O comprimento máximo da estaca, né? Quanto você pode ter de estaca, né? Dependendo do diâmetro dela. Então, são relações de tabelas aí que a gente às vezes não encontra em livro, encontra em projeto, apostila. Esse material aí eu peguei do material da própria empresa Estaca Franklin, lá do início da década de 70, o material que eu tenho. Eles fizeram um manual de aplicação das estacas Franks à mão, é escrito à mão, é um material que eu tenho, é tipo um livro todo copiado à mão. É um material super precioso. Estacas metálicas, aí vem as estacas cravadas, né? E aí, hoje em dia, com a facilidade do aço, o preço do aço aí, o aço vindo da China, aí tem uma grande variação, né? Às vezes fica caro, às vezes fica barato, mas tem muita gente que usa por causa do preço e, dependendo da região, não usa por causa do preço. Mas é um material que tem uma qualidade muito boa, suporta uma carga muito grande, é um material super controlado, é um material que você pode fazer ligação
você pode fazer ligação, porque o aço pega a solda e você faz ligações aumentando o comprimento, você pode mudar a forma dela, você pode pegar 2 perfis I, né, 2 perfis C, pegar antigamente se usava muito perfil de trilho de trem, se soldava o perfil trilho de trem em formato de cruz, em formato de estrela, né, se fazia para aumentar a área de atuação, né. É como existem hoje as estacas, eu vou voltar aqui, eu ponho estaca metálica, né, tá aqui, como existe a estaca metálica hoje vazada, né, a estaca metálica vazada, não só metálica, mas de concreto também vazado, porque ele aproveita a área lateral, quanto maior a área de contato, o Léo já deve ter falado de capacidade de carga de estado, você viu que tem uma resistência lateral, que é em função do perímetro da estaca, né? É a área, né, e o perímetro. Então, quanto maior o perímetro, ele não está contando para você com a parte interna. Então, tem algumas estacas de concreto que são vazadas e as estacas de metálicas que eles usam esse maior diâmetro, mas elas vazadas, porque o que interessa é aumentar a resistência lateral por causa do perímetro da estaca que é maior. Então, ela é uma situação que, quando você quer cravar de vizinhança, é muito mais fácil, porque o perfil é muito mais controlado. Se você fizer esse tipo de cravação na vizinhança, aí você vai ter problemas mais sérios com estacas de concreto, estacas de madeira. Então, como o perfil ele tem um contato menor, né, para cravação, o perfil I, por exemplo, é muito melhor do que você cravar uma estaca de concreto hexagonal, ou circular, ou quadrada. Né, o impacto, a vibração vai ser muito maior. Então, aqui, ó, perfil de trilho de trem, ó, perfil de trilho de trem. A soldagem que é feita, né, para fazer a ligação entre as estacas também é muito rápido, muito fácil. Então, são grandes vantagens. Agora, o que entra como vantagem e às vezes, em geral, com desvantagem, principalmente agora com o dólar, é a questão do preço, né? Às vezes, o aço, com a importação do aço da China, o preço caiu muito, mas aí tem o dólar, e aí o pessoal vai na estaca de concreto. Aqui, ó, tem essa imagem aqui, ó, que é feito, o que você faz, ó, com os trilhos de trem, né? Você pode compor vários tipos de forma de estaca para poder, né, ter uma resistência maior lateral de ponta. E uns problemas que podem acontecer com a estaca de aço é isso aqui na hora de cravação, ó. Essa deformação na cabeça, se você usar um peso errado do martelo de concreto, quando você não controla muito bem isso, aí você tem esse problema de amalgamento da cabeça, que isso se reflete, pode se refletir nas primeiras camadas da estaca cravada, por causa das propriedades do aço que vão se perdendo. Então você pode causar danos, fissuras estruturais que podem comprometer a estaca nos seus primeiros metros, o que não é muito problema, né? Mas isso se estender para onde a estaca começa a trabalhar com a resistência lateral, isso pode ser um grande problema. Capacidade de carga, aí capacidade de carga já é mais difícil você ter uma tabela para estaca metálica, porque isso depende do tipo de perfil, né? Então, aí tem várias tabelas que podem se relacionar, né, com vários tipos de perfil. Esse é um tipo de pesquisa que eu também não parei para poder fazer, mas que eu ainda quero entrar na estaca metálica. Isso aqui é uma definição que eu estou voltando a estudar há muito tempo. Isso aqui também era uma definição antiga que dizia que qual é o comprimento que eu paro na estaca aqui. Isso era um limite que a maioria dos engenheiros dizia que se você tem um certo comprimento ao longo de 20 metros de profundidade, a somatória de todos os SPTs ao longo desses 20 metros não pode ultrapassar 150 SPT. Diziam que para a estaca de concreto isso era 100 SPT. Essa informação é uma informação que eu até tenho que rever, procurar ler, procurar artigo, procurar saber. Isso era uma informação antiga, desde há muito tempo que eu trabalhei com isso já, desde a minha época de estudante, quando eu trabalhava com meu pai, que tinha uma empresa de engenharia de fundações, a gente falava disso, que eu dizia o seguinte, que estaca de concreto não pode ultrapassar, o comprimento dela tem que ser num comprimento onde essa camada tem uma somatória de todos os SPT seja igual a 100, para a estaca de concreto. Estaca de madeira, igual a 100, perdão, falei concreto, madeira. E para a estaca metálica tem que ser 150. Então essa é uma informação que eu tenho que guardar e ainda ver como é que está se fazendo isso na atualidade. E essas são as estacas que vocês mais trabalham hoje em dia, né? Tem as estacas de concreto protendido, né? Essas aqui, de concreto protendido, e as estacas de concreto armado, que aí nós temos
vários perfis aí, retangular, circular, hexagonal, tem o vazado, entre outros aí. A estaca que eu posso falar aqui na região do Rio de Janeiro, né, é a mais utilizada, né, para essa região de Barra, Recreio, Vargem Pequena, Vargem Grande, é a mais utilizada por causa do preço, né, mas nem sempre é a melhor solução, né, nem sempre é a melhor solução. Mas é a que a gente tem acesso aos métodos de capacidade de carga mais fáceis, os métodos de capacidade de carga realizados pelo Baoc Veloso, Decor Quaresma, entre outros aí, todos eles prevêem os softwares também, os softwares já estão vindo calculando estacas através do método de elementos finitos para a estaca de concreto, já tem todas as tabelas de estaca, de todas aliás, você, além de terem, você pode entrar com todas as propriedades de acordo com o catálogo que você pega da estaca, tem catálogo de estaca aí de vários fabricantes, e aí você tem acesso a todo o material. Por exemplo, eu tenho uma planilha que eu uso para atender esse cliente aí, que é lá que trabalha só nessa área da Vargem Pequena, Grande Recreio, que dos meus trabalhos com ele foi desenvolver uma planilha que calculasse a capacidade de carga com o método Baoc Veloso e Decor Quaresma, computasse os dois, né, e usasse sempre o que desse o menor entre eles, baseado só nas estacas do fabricante que fornece para ele. Então, as propriedades que eu entro lá só são dos fabricantes que fornecem para ele. E as dimensões são as dimensões que tem lá na estaca, porque ele evita fazer o corte. Porque um dos problemas da estaca de concreto é o arrasamento da estaca, né? Quando você faz o arrasamento da estaca, você vai fazer... O arrasamento é o corte da estaca, quando ela fica... A cota final da tua estaca, você comprou uma estaca e fez uma emenda que vai ter que ficar lá 1 metro para fora, você vai ter que fazer esse corte é o arrasamento. Na hora de fazer esse arrasamento, né, o pessoal da geotecnia, o pessoal das fundações e de estruturas, não gosta muito, do pessoal do concreto, do tipo de arrasamento que é feito comumente nas obras. É marreta e porrada, né? Marreta e porrada. Existe máquina para isso, tem gente que usa britadeira na horizontal, tem a britadeira a faca, que é específica, mas é muito cara, né? E isso causa alguns problemas, né? Dependendo do arrasamento, você racha o material, você cria uma patologia na tua estaca que ela vai lá na ponta da estaca, quem não garante isso, né? E aí você abre uma fissura e tem penetração de umidade, a umidade entra nas ferragens, aí começa a ter oxidação, aí você começa a ter perda de capacidade de carga e você perde a estaca. Daqui a 10, 15 anos, quando você tem uma patologia, aí você abre a estaca lá por algum motivo, você vai ver que a estaca está destruída. Por quê? Não só pelo impacto da cravação, que provavelmente não foi, mas por causa por causa do arrasamento, do modo como foi feito, criaram fissuras na estaca, e aí onde houve penetração de umidade, e durante 10, 15 anos a estaca literalmente apodreceu, né? Perdeu toda a sua resistência, o trabalho do concreto com armação, o concreto armado, se perdeu ao longo da sua profundidade. Isso é muito comum. Um dos problemas das estacas de concreto é essa corta, por isso que ele fala sobras, diferentes comprimentos de cravação. Então, quando tem sobra, você perde o material, porque você tem que fazer o arrasamento e você joga fora, não tem como fazer emenda de perna. Existem muita quebra, então as estacas elas são dimensionadas, são calculadas para ter um tipo de transporte. Elas vêm com as alças numa posição que é para ser feito o transporte, o cálculo, como se fosse uma viga biapoiada. Então você tem que transportar ela sempre na horizontal, nunca transportar ela inclinada. Não, tem que armazenar ela sempre com os dormentes embaixo dos pontos aonde são marcados para ter o biapoio. Aí não tem esse controle, então na hora de transportar, na hora de armazenar, ela se perde, ela se quebra, ela se deforma. Diz aqui baixa produtividade, que dependendo do equipamento que você tem, né? A vibração é muito grande, um bate-estaca aqui. Hoje também o controle de vibração, nessa mesma planilha que eu faço lá para essa empresa, a gente fez um controle de nega também.
Então eu usei 4 métodos dinâmicos, todo mundo usa o método de Brix, eu peguei e usei os holandeses de Brix, mais outros 2 métodos que eu pesquisei aí, e para a gente fazer a média e o controle do martelo. Ele é um cara muito cuidadoso lá, então ele faz controle toda vez que o equipamento volta para o galpão da obra dele lá, ele faz a calibração, não, mas ele faz o controle do peso do martelo. É importante, porque faz total diferença o peso do martelo. Então você pega uma planilha dessa do AOC Veloso para cravação tal, e assim por diante, e você não trabalha em cima dela, então você não tem muito controle. Quando você coloca a cravação e a nega junto com o cálculo da capacidade de carga, que você quer ver onde ela vai parar, você consegue ter um controle. Você mexe no diâmetro para poder saber que estaca você vai usar, aonde você quer repousar, e você já sabe se a nega vai dar certo de acordo com o teu fabricante, com o teu diâmetro, com o martelo da empresa que você está trabalhando. Então, ter essa informação do peso do martelo é importante. E a cada pancada que esse martelo dá, que apesar de ser um martelo maciço, tem uma durabilidade aí de 40, 50 anos, você tem que estar sempre pesando para calibrar, para saber o quanto você está colocando de força, peso e altura. Outra coisa importante é o controle, o controlador de um equipamento desse de sonda tem que ter uma altura de queda. Essa altura de queda tem que ser controlada. Então, os equipamentos têm que estar bem marcados e pintados. Então, pelo menos essa empresa que eu tenho trabalhado, feito uma parceria, eles têm sido bem criteriosos em tentar dar certo. Então, tanto que os resultados deles, que eram meio descontrolados e feitos com... Ele usava a planilha assim, que ele pegou na faculdade de anos e anos, é um cara recém-formado, tem 4, 5 anos de formado. E assim, eu fiquei abismado com a planilha que ele me mostrou. Eu falei, gente, essa planilha, você não tem controle nenhum, você está fazendo um somatório aqui. E dava certo, então, quer dizer, dava certo, né? Ele tocava as obras, mas ele nunca acertava na nega. E agora a gente está conseguindo acertar na nega, acertar na profundidade, sabe? Tá conseguindo ter um controle, então isso tem dado uma tranquilidade maior para ele, né? E para mim também, em saber que alguém tá seguindo as regras, sabe seguir o manual, o tutorial. A gente não estuda à toa, a gente não está aprendendo isso à toa. Então, é bom a gente sempre procurar seguir o passo a passo de acordo com o máximo que a gente puder, nem sempre é possível, né? Tem uma pergunta aqui. Qual o tipo de estaca ideal para se usar em uma obra que tem prédio de 120 metros de altura, que haja, se possível, o mínimo de barulho, transtornos, evitando problemas e futuros processos com a vizinhança? Então, é aquela pergunta que a gente sempre... é difícil de responder. Para a minha situação, qual é que é? Tem que ver tipo de solo, né? A gente não pode te responder isso com tipo de solo. Mas eu já posso te dizer, olha, prédio com 120 metros de altura. Eu não sei qual que é o uso do prédio, né? Quais são as cargas dos pilares, quantos pilares tem, a área que ele vai ocupar, né? Então, é um prédio alto, né? 120 metros, é uma época de porte médio. Qual é o uso do prédio? É só residencial? Tem várias perguntas para serem respondidas aí. Mas o que eu posso te responder, para o mínimo de barulho e transtorno, você não vai usar nenhum equipamento mecânico, você vai estar uma estaca em loco, né? Estacas em loco, beleza. Na barra, uma torre na barra, então você vai ter, profundidades grandes. Então, provavelmente, dependendo do tipo dos pilares que você tem, hoje em dia é mais fácil na barra para grandes profundidades e grandes diâmetros. Dependendo da profundidade, você pode ir para uma estaca hélice contínua, porque você tem um controle muito grande, você tem equipamento, se tiver espaço. Se não tiver espaço, não tem como. Se tiver espaço para trabalhar, mas não quiser fazer barulho, a estaca hélice contínua faz essa cravação. Ou a estaca raiz mesmo. A estaca raiz, que ela vai fazer grandes profundidades, vai fazer uma meladeira na tua obra. A estaca raiz, o grande problema dela, a grande desvantagem é que ela faz uma meladeira monstruosa, mas ela tem altíssimas capacidades de carga, ela não tem vibração nenhuma, né? Então, assim, você vai procurar uma que não seja cravação dinâmica, uma que seja em loco. Uma das opções em loco, você vai ter que adaptar, né? Dependendo do tipo de solo, onde você tem nível d'água, o que você tem de SPT, de camada resistente, né? Qual é o tipo de pilar que você tem, qual é o tipo de capacidade de carga que você precisa da sua estaca, a que capacidade você quer chegar para atender os teus pilares. Aí você vai pegar e vai diminuindo esse teu leque, aí você vai trabalhando com isso. Não existe uma resposta, um tutorial, existe um leque de respostas para a gente. O que a gente vai fazendo é diminuindo, vai diminuindo até arrumar uma solução.
Esse slide aí fala da questão do transporte, como é que um dos grandes problemas que acontece com as estacas e manuseios de estacas de concreto é o manuseio e transporte, armazenamento, né? As estacas, elas são fabricadas, pré-moldadas, como se fossem vigas biapoiadas. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Isso era um slide que eu ia produzir para falar sobre isso. Como ela é armazenada, os apoios de madeira, os dormentes, têm que estar na posição que são... Elas vêm com as marcações, ou vêm com os aços dos ganchos, que são para içamento. Aonde tem esses ganchos e tem uma pintura, isso é o ponto onde você tem que botar os dormentes para armazenar. Porque o cara usou o F-Tool para poder dimensionar essa estaca biapoiada, né? Com esses dois vãos livres aí do lateral, e essa estaca biapoiada, esse ponto é para você apoiar. Se você apoiar fora disso e armazenar 20, 10, 15 estacas, você vai ter um problema com essa estaca quando você for cravar e aí você vai acumulando esses problemas. Aqui eu comecei a falar, já começava a falar do martelo, né, que eu ia falar em nega, né? As emendas são feitas com anéis metálicos e solda, né? Hoje, essa empresa com que eu estou trabalhando está fazendo esse tipo de emenda aqui, ó. Ele vem com as pontas de anel metálico, né? Ele encomenda as pontas de anel metálico na maioria das estacas e sempre a última estaca, né? Ele pode escolher não vir com uma das pontas, ele tem uma facilidade disso lá, e ele está usando solda elétrica, com eletrodo mesmo, né? Ele vai partir agora para MIG com gás, né? Porque ele está fazendo um investimento para dar rapidez, né? E dar qualidade para a solda. Ele está com um soldador muito experiente lá, de uma grande empresa. Ele está partindo para uma MIG com gás, para poder dar mais qualidade à solda dele e rapidez também. A MIG com gás, ela tem uma penetração muito maior da solda no aço e consegue fazer uma solda melhor. Mas isso é um problema mais metalúrgico, mecânico, do que... As paredes de diafragma, também conhecidas como as estacas de diafragma ou estacões, são soluções de grande porte, né, para diques, para encostas, para regiões que querem fazer contenção, por exemplo, em rios, decks e assim por diante. São grandes soluções, né? São soluções também para prédios residenciais e comerciais, mas são tidos como grandes soluções, né, para grandes empreendimentos. São obras realmente que se destacam, não são obras tão triviais, os equipamentos não são triviais. Esse tipo de equipamento, que é esse equipamento que faz esse clanshell, que chama aqui, ó, que é um cara que vai, pega o solo e abre e puxa, dependendo da espessura e diâmetro, até para repousar a armadura, ó, tem que usar um tipo de um guindaste, um equipamento muito grande. São estacas de grande porte, são grandes soluções, então, assim, não é trivial, né? Não tenho especialidade nisso. Se alcançam 80 metros de profundidade, ó, são equipamentos muito caros, não são tão simples de fazer, não tem vibração, ruído. Eu sei que ultrapassam, você não tem importância nenhuma com o nível d'água, isso tudo você pode mexer, trabalhar, a possibilidade de atravessar a camada de subsolo de grande resistência, então eu não tenho preocupação na cravação. É muito rápido de executar, grandes profundidades. Bom, são propriedades, características aí que tem que... E você pode fazer formas das estacas, você pode fazer distribuição dos clanshells, né, que são esses equipamentos, e dar formas a essas estacas. Por isso que, às vezes, são usados aí em grandes empreendimentos. Eu acho que essas novas torres que foram construídas no Balneário Camboriú, que serão as maiores torres da América Latina, foram construídas com estacas hélices de 1,20 m de diâmetro, mas no contorno dela se usou parede de diafragma em L, se usou isso aqui, ó. Se usaram essas paredes de diafragma em todos os 4 cantos dela. Esqueci o nome das torres, são 2 torres que estão saindo agora em Balneário Camboriú, que serão as 2 maiores da América Latina.
vocês procurarem vídeos dessas torres do Balneário Camboriú, vão ter lá um vídeo sobre as fundações dela, que é espetacular o vídeo. Olha lá, estacas de 1,20 m de diâmetro de hélice contínua. Tabelas aí das estacas de diafragma, como informação. Estaca raiz é uma estaca do tipo daquelas que são moldadas em loco, ó. E ela é um tipo de estaca que só tem que ter um equipamento, né? O equipamento não é tão trivial, né? Esse aqui é um equipamento até pequeno, mas normalmente é um equipamento assim, desse tipo, um pouco grande, porque ele já vem com guindaste para você colocar a armadura. Ela é um tipo de estaca que faz muita sujeira na tua obra, você tem que estar com uma atenção muito grande, porque ela tem o fluido de lavagem, ela faz a escavação por lavagem, então ele insere aqui, ó, ele insere, tá vendo? E sai por aqui, ó, pelo lado, vai saindo por lavagem, então isso aqui vira um lamaçal, a tua obra vira um lamaçal, né? Depois você tem que repousar a armadura, na realidade, você pode ou não revestir, né? Você pode ou não revestir. Você, depois que faz a perfuração, que você coloca a armadura, aí você coloca a estaca. Tem estacas que você coloca primeiro o concreto, depois a armadura no concreto, né? Aqui na estaca raiz, você primeiro coloca a armadura, depois você o concreto, porque você vem puxando a bomba. Ela tem grande poder, grande capacidade de carga, muito grande. Você pode fazer ela em várias direções, você pode fazer ela inclinada, pode fazer ela na vertical. Ela não precisa de grande diâmetro, você pode fazer diâmetro de 20, 30 e ter uma grande capacidade de carga, Por que ela chama estaca raiz? Essas imagens aí estão até bonitinhas, mas ela é estaca raiz porque ela, na formação dela, quando você faz, ela começa a penetrar um pouquinho de concreto, assim, ó. Então, forma como se fossem raízes. Por isso que chama de estaca raiz, ó. Porque ela começa a penetrar um pouquinho de concreto, até de propósito, não tem esse controle. É como se fosse uma raiz de árvore, tá? Então, se isso acontecer... tudo bem, isso está previsto até porque ela tem um comportamento como se fosse uma raiz. Essa é uma obra que eu acompanhei, dentro da PUC, eu trabalho ali na PUC, então eu acompanhei essa obra ali, pedi para tirar, fiz uns vídeos, fiz umas fotos, né, só para você ver, esse aqui são os revestimentos, né, porque dependendo da camada que ele ultrapassa, que tenha um solo muito mole, por exemplo, ele tem que revestir para poder conseguir continuar o furo por lavagem. Essas estacas eram de 40 a 45 metros. Aqui estava sendo feito, ó. Aqui era um dos pontos que estava sendo executada a estaca. Já estavam as armaduras prontas, ele estava terminando, ele já ia cravar as estacas aqui. Eu tenho vídeo desse equipamento funcionando, né? Dos equipamentos aqui estão transportando, ó. Estão transportando, que estão levantando, eles vão colocar mais uma tubulação aqui, ó, para continuar a perfuração. Eles vão colocando essas hastes aí de 3, 4 polegadas, 3 polegadas e meia, que eles vão conectando para poder dar mais, tá, a cada 3 metros, a cada 6 metros, eles vão descendo para poder... E tem uma broca lá no final que vai abrindo, né? Eles atingiram uma camada de rocha, eles queriam ultrapassar a camada de rocha, mas é uma meladeira monstruosa aqui. Mas ela não causa impacto, não tem impacto dinâmico porque não tem encravação, é só uma perfuração. Tá até o vídeo, nem sabia que era vídeo. Não lembrava, quer dizer. Deixa eu apagar isso daqui, peraí.
o vídeo é muito longo, mas o que ele está fazendo ali, ele vai continuar. Lá embaixo tem uma broca de vídeo, né, que rompe a rocha, ele estava rompendo a rocha lá embaixo. Aí tem parâmetros de dimensionamento de estaca raiz, que depois eu ia complementar isso, e a estaca hélice contínua, que é a estaca do momento, né, que está todo mundo utilizando nas grandes obras, porque quando você tem espaço, quando você tem espaço no local da obra, poder entrar os equipamentos, você tem um solo que seja adequado, você tem uma produção monstruosa com esse equipamento. Você consegue fazer muitas estacas ao longo do dia, por causa dessa máquina, ela é muito rápida. Uma outra grande vantagem é que o nome dela é estaca hélice contínua monitorada, porque é um equipamento todo monitorado por computador. Então você tem um controle de toda a cravação. Você tem um relatório, na hora da cravação é emitido sempre um relatório, vem um computador com os gráficos. Você tem todo o perfil de como é que é o diâmetro do furo, quer dizer, você tem as seções, todas as seções ao longo de todo o comprimento. Se você furou 30 metros de estaca, você tem ao longo dos 30 metros, você sabe como é que está o perfil do solo. Você sabe se as camadas estão de acordo com aquelas previstas, você sabe por sísmica e por strain gauges que são colocados ao lado da escavação, por isso que ele chama hélice contínua monitorada. Você tem um controle total, né? Inclusive, na hora da concretagem, você tem controle do concreto que está lá na ponta até o concreto estar lá em cima. Alta velocidade de execução, ausência de vibração, ausência de ruídos excessivos, desvantagem. Impossibilidade no controle de arrasamento, perdas excessivas de concreto. Então, essa perda excessiva de controle é a maior desvantagem, né? Você perde muito. Toda vez que você faz, você vai dimensionar a quantidade de concreto e volume, você tem que dimensionar com uma perda muito grande, né? Porque você tem uma perda muito grande. Aqui você olha, ó, quantidade de estacas feitas aí, ó, você consegue com o equipamento desse ter uma produção muito grande. Essa hélice, né, chama hélice contínua, ela vai furando e já vai expulsando toda a massa de solo. É um trabalho contínuo, né, que a hélice ela não para, ao mesmo que ela vai cravando, esse solo vai subindo pela hélice e vai sendo todo retirado, né? Tem equipamentos que eles podem ser conectados a essas hélices, tem equipamentos que não, dependendo do tipo de equipamento, né? Agora, você precisa de grandes resistências, né? Tem equipamentos que vão aqui de 18 a 24 metros, mas tem equipamento hoje em dia que acabou de ser feito, é uma extensão da obra da Universidade Federal de Minas Gerais, foi feita uma extensão do campus, Minas Gerais, foi feita uma extensão do campus, que fizeram hélices contínuas com equipamento novo, lá, que chegavam a 45 metros. Né? São trados, né? Trados de hélice contínua de 45 metros de uma vez só. Né? Tá, porque o peso da hélice, bom, tem muita coisa que falar. É só dizer que ele é uma solução, hoje em dia, um pouco cara por causa do equipamento. Mas ela é rápida, alta capacidade de carga e tem uma produção muito grande. É tudo monitorado, vem tudo por computador, você tem todos os relatórios. Durante a perfuração, faz o controle da inclinação, rotação, torque, que é a velocidade, a profundidade que ele está, você tem todas essas informações sem perder nada, você tem tudo monitorado. Durante, quando você concreta, a profundidade da ponta do trado, a pressão do concreto que está chegando lá embaixo, o volume que está sendo injetado, a velocidade de subida do trado, esse perfil estimado da estaca que eu falei para você. Ele tem lá um desenho que sai com exatamente todas as seções, o diâmetro do perfil, como ficou, e ao final você sabe qual é a forma da tua estaca que está perfeitamente. As outras estacas que a gente faz em loco, a gente não tem esse controle, a gente não sabe o que aconteceu com o solo, se o solo sofreu um fechamento ou um aborramento, né, um embarrigamento. A gente não tem controle sobre o que acontece com o solo lá embaixo. Você cravou uma estaca, né? Mesmo que seja uma estaca cravada de concreto ou de aço, você não sabe se por algum momento houve uma flambagem, né? Você não tem esse controle total, né? Você pode supor se um concreto houve um esmagamento num ponto lá perto da ponta, no meio lá do seu fuste, assim por diante. A gente não tem 100% dessa certeza, e os defensores da hélice contínua monitorada é que esse monitoramento, e cada vez mais tecnológico, isso é a maior vantagem hoje na hélice contínua, além, claro, da produção dela ser muito alta.
Aí os relatórios que saem do monitoramento de hélice contínua. Você tem um perfil, tá vendo? Você sabe exatamente onde acontecem. Você tem um diâmetro previsto aqui, ó, 35 centímetros, tá vendo? Você tem um mínimo. Você sabe que aqui, ó, houve uma folga, mas ninguém aqui bateu menos que o 35 centímetros, porque isso é um gráfico do monitoramento que é feito através da própria haste, que ela é toda monitorada nos seus contornos aí. Aí tem valores de pressão, velocidade, torção, rotação, assim por diante. E aí é a parte final, onde eu queria chegar, que é algo que eu estou montando ao longo do tempo para tentar ajudar a responder as perguntas. Eu não parei para poder fechar isso, assim, está tudo meio jogado, eu joguei uns quadros, umas tabelas aqui, mas eu quero fazer uma organização e estou fazendo uma organização agora também para poder juntar, classificar, fazer várias classificações, por capacidade, por tipo de solo, aí vai diminuindo, né? Então, aqui, ó, estão quadros jogados aqui, esses quadros são feitos de anotações minhas, pessoais, né? Então, eu falo aqui, destaca a broca, eu tentei botar as vantagens associando, tipo, sempre ao meu pilar, né? Para você sempre olhar isso, né? E o diâmetro. Então, você tem assim, pô, aqui falta botar na estaca escavada, mas aqui, estaca Strauss. Quais são as vantagens grandes aqui que eu tenho, né? E aí as desvantagens, para você poder fazer as escolhas que você quiser. Então, esse é um tipo de quadro que eu estou selecionando e tentando separar, tá? Esse quadro eu estou fazendo à mão, isso aqui são, por enquanto, só anotações, essas anotações eu estou fazendo para vocês verem como eu estou fazendo essa anotação à mão. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui vem daqui, ó. Eu estou montando isso, tá vendo? Isso eu estou montando, tá? Isso é algo que eu estou fazendo à mão, digitando e montando esses quadros. Para tentar ter algo que ajude a gente a decidir. Esse é um outro quadro também que eu estou montando, que é muito parecido com aquele anterior, só que ele está tentando fazer eu quero fazer um grande quadro, né, na vertical, onde eu tenha por tipo de estaca aqui. Então, eu tenho estacas cravadas, estacas moldadas em loco e na cravada a de concreto armado, concreto pretendido, que é uma categoria que para mim está sendo diferenciada da madeira e metálica. Acho que madeira e metálica é muito específico, porque eu tenho o quê? Muitos tipos, aqui são os tipos. Como eu tenho grandes quantidades de tipos, eu não vou conseguir colocar nessa tabela, então eu vou focar nas quadradas. Então eu estou começando a colocar aqui as seções dela, que são os tipos, né? A seção quadrada, octagonal, hexagonal vazada, circular vazada, circular maciça, né? E tentar colocar todas as dimensões que eu tenho, todos os diâmetros que eu tenho, e tentar separar também por fabricante. É uma ideia que eu tenho aqui, porque dependendo do fabricante que você tem, né? Você tem lá as suas propriedades específicas que eu preciso, por exemplo, saber o concreto, o FCK do concreto que ele usou naquela estaca. É importante para a oque velosa, por exemplo. Se você sabe o concreto, quer dizer, a gente usa um FCK de um concreto genérico, né? Mas se o fabricante me dá, eu tenho essa informação, pô, bem melhor eu ter essa informação. Então, essa é uma tabela que pode ajudar. Então, eu estou aliando essa tabela aqui, que também estou construindo, e essa tabela é o meu grande objetivo esse semestre agora, é fechar essa tabela. É fazer isso aqui, ó, que é juntar a pergunta que o pessoal sempre faz, que eu falei, que não tem resposta, não vai continuar não tendo a resposta, mas eu quero, né, o objetivo é tentar diminuir as tuas dúvidas, para que você vá diminuindo o teu leque, o teu foco. Fiquei na dúvida em 3 agora. Tal. Então, eu tenho aqui camada resistente com pouca profundidade, que são como se fossem as fundações superficiais, ó. Blocos e sapatas, com o tipo de estrutura. Casas, residências, 2, 3 pavimentos, eu entro aqui. Opa, aumentei aqui, fui para um prédio de 3, 4 andares, já começou a ser uma estrutura com pilar que já requer, né, um carregamento maior, eu tenho força nos pilares maiores, aí, só que eu ainda estou em camada resistente, ainda estou aqui em pouca profundidade. Aqui é como se eu estivesse nas fundações superficiais.
né? Estou escolhendo só superficial, as fundações rasas. Aí daqui para cá eu começo a misturar. Ó. Daqui para cá eu já posso ter tanto fundação superficial quanto fundação profunda. Eu estou com uma camada compressível com grande espessura. Aí vem, eu tenho logo em cima uma camada argilosa, eu tenho uma areia fofa, que é uma camada compressível, que é uma argila, uma camada compressível, e estou lá com 4, 5 metros. Então, quer dizer, a única solução que me sobra é fazer uma estaca, né? Sim, mas às vezes com essa camada compressível, você pode alterar essa camada, né? Se for uma areia fofa, você pode fazer uma alteração da camada, aí você faz um reforço do solo, você faz uma modificação do solo, você faz uma compactação, você usa o radier, né? Ou estaca flutuante, que ela trabalha só com a ponta, quer dizer, a lateral dela, a gente chama de estaca flutuante. Estaca flutuante é quando você crava uma estaca e essa estaca está cravada numa camada de alta resistência. Aqui eu tenho um SPT, um NSPT, sei lá, igual a 35, e aqui eu tenho um NSPT igual a 5, por exemplo. Então eu praticamente não vou ter resistência lateral. Eu só vou ter resistência lateral aqui e vou trabalhar toda a ponta dela. Então a gente chama de estaca flutuante, onde a maior parte dela trabalha só com a ponta. Então eu posso escolher uma camada lá embaixo, vou ultrapassar essa camada de baixa resistência, né, e vou chegar numa camada resistente lá embaixo. E como eu estou, né, estaca flutuante ou estaca de ponta, numa obra de estrutura leve, ó, eu estou aqui, estrutura leve, então eu posso trabalhar uma estaca de ponta. Então é o que eu estou tentando fazer, ó, camadas, não quero chamar de fracas, talvez eu chame de frágeis, né? Ou baixa, o ideal é baixa resistência com uma camada sobre alta resistência. Opa, alta, alta resistência. Então, uma camada de baixa sobre uma camada de alta resistência. Quando eu tenho uma residência leve ou um prédio grande, né? E o invertido, ó, uma camada de alta resistência em cima, alta em cima e baixa embaixo. Então, eu estou tentando fazer essa combinação, um dia eu chego lá. E aí eu entraria na parte da nega aqui, mas é parte de cálculo, é como desenvolve as fórmulas, mas não é esse o objetivo. Eu acho que a parte fundamental aqui de hoje, assim, seriam essas tabelas aqui que a gente tem que procurar ter isso, sabe? Vocês têm que procurar organizar na cabeça de vocês esse tipo de combinação de tabela. Eu acho que eu encerro por aqui, Léo, e fico disponível para as perguntas aí. Eu acho assim, do que a gente combinou, você avançou e superou muito, tá? Ótimo. Era mais, eu queria mais, era exatamente o que você fez, e você ainda se aprofundou em falar bastante dos tipos de fundações profundas. Era mais o que eu queria passar para os alunos, era um pouco das imagens que você passou, mostrar a gama, a variedade de estacas que tem, que algumas precisam de equipamentos mais sofisticados, outras não. Foi excelente. Desculpa, mas é que eu não consigo ficar calado, eu acabo me empolgando, variei muito de assunto. Fui falar de SPT, fui falar de empresa. Não, mas a aula foi excelente. Eu fico assim muito satisfeito e agradecido aí por você ter dado essa aula pra gente. Fiquei muito feliz, tá perfeito. E você tá de parabéns aí nos quadros. Eu tô agora aguardando esse material ficar pronto e poder utilizar ele no meu dia a dia, tá? Eu preciso organizar muito esse quadro, sabe? Mas você já avançou muito, já tá ótimo. Eu vou me dedicar a esses quadros assim para poder organizar, porque até eu tô confuso, eu olho para eles e não consigo parar. Eu tô achando que tá excelente. E só para a gente poder encerrar, para os alunos que estão aí presentes, o professor Antônio Nascimento também tem uma gama de cursos, né? Normalmente a gente divulga em conjunto, os cursos dele eu divulgo na minha plataforma, os meus cursos ele divulga. Eu não sei, Antônio, como é que você está de programação para 2021.
tem muita gente me perguntando e eu ainda não consegui montar os meus cursos, a programação de curso que eu vou dar em 2021. Eu não sei se você já tem alguma coisa em mente. Eu prometi para os meus alunos que antes do dia 20 eu vou lançar essa programação de janeiro e fevereiro. Você provavelmente tira férias no início de janeiro, né? Porque senão você apanha em casa, né? Sei disso. Isso, mas eu ainda não consegui. Eu não sei se você já está com a programação. Você estando com a programação, é só me enviar. Não estou, mas ia até combinar contigo para a gente não encaixar os cursos, para poder. Eu queria botar na segunda, assim, nos 15 dias finais de janeiro. Tá ótimo. E em fevereiro, no início de fevereiro ali, né? Tá bom. Botar o curso de fundações superficiais e o outro de muro de arrimo e contenção. Tá, e isso a gente pode até combinar. Mas sem coincidir com o teu, tipo, se você escolher 2 dias, eu escolho os outros 2. Tá ótimo. Isso a gente vai afinando e assim que você tiver essa programação eu passo para os alunos, tá? Aí todos eles vão ficar convidados a conhecer também, a fazer também os seus cursos. E para mim foi excelente, eu estou muito satisfeito, queria te agradecer mais uma vez aí. Eu estou à disposição, eu que agradeço, eu sempre pedi bom. Desculpa que eu combinei com você que ia ser 1 hora, eu acho que você ficou aí praticamente, vai fechar 2 horas que você ficou aí por nossa você conta. falou 1 hora, eu olhei agora, 21h46, por isso que eu até encerrei rápido. Falei, meu Deus, a aula boa é assim, passou rápido, foi bom. Desculpa. Nada, que isso. A aula foi tão boa que nem deu para poder monitorar o tempo. Tá ótimo. Realmente eu esqueci. E você vê que o material eu tenho muito mais slide aqui, mas assim, eu tinha que me ater a poucas coisas. E esses slides não estão prontos. Né? Não estão prontos. Tem muita coisa que eu tenho que mexer, tirar. A ideia era essa, porque eu estou tentando preparar um curso para o semestre que vem de fundações profundas, que o pessoal me pediu isso. Uhum. Então eu preciso fazer um curso desse, assim. Com esse tipo. A pergunta é: eu quero usar fundações, eu quero usar estaca, como é que eu uso e qual é o tipo de estaca, qual é a dimensão dela, qual é a profundidade que eu coloco? Eu quero responder essa pergunta. Tá eu não quero ficar. O método executivo, não quero saber. Eu quero saber o seguinte: vamos abrir a planilha e vamos olhar o SPT. Eu quero parar aqui, sei lá, 25 metros. Por que eu quero parar aqui? Vamos testar isso na planilha. Vamos botar isso aqui, bota esse diâmetro, bota esse fabricante, bota aquele fabricante. É isso que eu quero, que é a opção que você tem, né? O teu cliente trabalha com 3 fabricantes de estaca. Qual é que você vai escolher? Depende do fabricante. Cada fabricante tem uma espessura, tem uma característica de concreto para aquela seção, né? Então, assim por diante. Eu acho que isso é assim, bem mais prático. Perfeito, Antônio. Acho que muito bom. Eu acho que encerramos então, né? Eu acho que as dúvidas que o pessoal foi colocando, você já foi respondendo, né? Eu acho que não ficou nenhum questionamento para trás. E a gente tem lá o nosso grupo de WhatsApp, quem tiver qualquer questionamento é só encaminhar, que a gente sempre está de prontidão aí para poder tentar ajudar. Antônio, um grande abraço. Vou encerrar aqui, pode ser? Só responder ali, o Rodinei falou, ferramentas computacionais para fundações. Então, para fundações superficiais, todos esses programas aí fazem, né? Esses programas de estruturas, TQS, CIP, né? Qualquer um, esse da Auto QI, todos eles fazem, né? Mas para fundações profundas, são poucos que fazem, né? Eles fazem, em geral, mas todos eles usam métodos elementos finitos, né? Que são métodos bem mais, vamos dizer, numéricos e mais próximos do que acontece se você tiver um excelente SPT. Se você não tiver um SPT, um relatório bom e não souber fazer uma leitura boa, né? Repito, não conseguir extrair os parâmetros da sondagem de forma mais, vamos dizer, precisa, não é a palavra, mas tentando ser o mais preciso possível, aquele número que você vai entrar em qualquer programa desse não adianta. Então, a parte da geotecnia, da análise do SPT, do solo, para determinar os parâmetros, determinar a capacidade de carga, é assim, 50% mais 1 para você dar de entrada com o software, tá? Se você está trabalhando com software. Então, as ferramentas computacionais, elas estão aí, estão disponíveis, mas não adianta, se você alimentar ela errado, não adianta. Bom, desculpa, Léo. Então, tá bom, estou disponível aí. Tá bom. Faz propaganda dos seus cursos. Meus cursos aí, ó, curso de engenharia digital. Cadê? Tá aqui, ó. Só vocês entrarem na homepage lá do curso de engenharia digital. Espera aí.
Agora deixa eu fazer minha propaganda, eu tenho 2 minutos aí. Não, tá ótimo. Okay. Espera aí, cadê? Tá aqui, ó. www.cursosengenhariadigital.com. Eu tenho 2 cursos agora abertos, estabilidade de talude e muro por flexão, e esse de fundações superficiais que eu fiz agora, um em agosto e o outro foi em setembro, de setembro a outubro, e o outro foi em novembro, perdão. Esses cursos eu deixei aí, eu vou repetir esses cursos ao vivo em janeiro, fevereiro, mas quem quiser adquirir, pode adquirir ele, que tem uma plataforma EAD com aulas, toda com as aulas organizadas. Tem muitos vídeos, tem aulas extras, tem material. É o mesmo perfil do Leonardo aí, a gente está disponível para ajudar no que for possível a todos aí. E quem quiser participar dos grupos aqui, tem vários grupos de WhatsApp aí que estão disponíveis para quem quiser participar de discussão aí com o pessoal. Está feita a minha propaganda, senhor. Muito bom, Antônio. Parabéns. Então, estamos juntos. Vamos depois organizar direitinho essa programação para janeiro. Te agradecer Beleza. mais aí uma vez, Antônio. Um abração. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. E qualquer dúvida, só falar aí.